Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar do tema Deus falou comigo. Estamos aí em períodos natalinos, estamos entrando em mais um ano, 2022, e novas expectativas renovam-se em nossas vidas. E nesses tempos ficamos mais sensíveis e, evidentemente, nos voltamos também para o sagrado. E esse sagrado que faz parte do nosso dia a dia e do dia a dia de muitas pessoas, ele é muitas das vezes até discriminado nas academias. É muito comum os alunos perguntarem: professor, o senhor é ateu? Não necessariamente eu seja um ateu. Por que um professor de filosofia tem que ser ateu? Mas existe essa colocação e, com certeza, na própria academia, se uma pessoa disser sobre as suas crenças tradicionais, se ela disser que Jesus Cristo veio ao mundo nascido de uma virgem, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, com certeza isso para muita gente dentro da academia é um problema. Talvez muitos até entendam que é um charme a mais você se dizer ateu, talvez, porque é uma infinidade muito grande de grandes especialistas que não falam, que não professam a fé, principalmente os mais reconhecidos, e existe um charme a mais em se dizer ateu. É como se ser ateu representasse o ceticismo máximo a respeito de um intelectual, ou seja, um intelectual de verdade não pode dizer que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu de uma virgem, morreu e ressuscitou pelos pecados da humanidade. É como se isso fosse careta demais. E eu gostaria de falar sobre isso. Mas antes, gostaria de pedir a você mais uma vez que você se inscreva no canal, dê o seu like, faça o teu comentário e compartilhe o nosso material com outras pessoas, para que o nosso material cresça e apareça nas plataformas do YouTube. Estamos aí às portas já estamos chegando a 4.700 inscritos. Vamos firmes para os 5.000 e vocês estão comigo e eu só tenho a agradecer ao apoio de vocês. Então continuem aí dando like de vocês, se inscrevendo, e ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. E não se esqueçam do objetivo desse canal: combater o pensamento binário nas redes sociais, o nós e eles fácil. O mundo se divide em os eus e os não eus, né? Hoje eu estava comentando com uma pessoa nas redes sociais e eu reconheci de fato que o que ela falava tinha fundamento, mas eu queria pesquisar mais. Não, fala, confessa que eu tô... Calma. Eu não estou no tempo das redes sociais. O meu tempo é o tempo da filosofia. Então, por mais que eu reconheça que você está falando algo coerente, eu preciso de mais tempo para pesquisar e talvez eu leve anos, principalmente em assuntos como reforma agrária, num país complexo como o nosso. Então, ou a pessoa é uma exímia especialista, ou ela precisa passar a vida toda estudando. Até o exímio especialista passa a vida toda estudando sobre um tema. Então, fala que eu estou certo, confessa. Calma, eu estou no tempo da filosofia. E também esse canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para que possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Ainda não estamos nos grandes meios de comunicação de massa, mas aqui, nesse espaço, podemos, expor, reverberar o pensamento que ocorre no magistério. Nós estamos aqui,
participando da educação dessa grande massa que passa pela escola pública. Precisamos ser valorizados socialmente, precisamos ser melhores pagos, para que essa grande multidão que passa pela escola pública também seja valorizada. Se o professor não é valorizado, e agora apareceu um montão de idiota para dizer que o professor é o grande responsável pelas barbaridades da sociedade. Então, precisamos valorizar o magistério. E esse canal também tem esse objetivo. Então vamos continuar. O tema Deus falou comigo. Deus fala comigo? Olha, eu creio, eu sou da fé e eu creio em Deus. Eu creio nessa caretice toda de que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, depois de ter nascido de uma virgem. Evidentemente que eu não professo aquele Deus zangado, porque o Deus ele é um tipo de revelação que se dá à nossa consciência. E a nossa consciência nem sempre foi a mesma. A nossa consciência ela vai graduando-se à medida em que nós crescemos, nos desenvolvemos, adquirimos novas formas de pensamento. Então, lá na antiguidade, entre o povo judeu, tínhamos lá um Deus zangado, um Deus aparentemente sisudo, um Deus punidor. Ou você me obedece ao Deus Pai, né? O Deus Pai, o Deus que ou me obedece ou eu te puno. Eu vou usar aqui uma linguagem não muito aceitável para muitos, mas o Deus do Novo Testamento seria um Deus Mãe. O Deus Mãe é o Deus onde o amor e a tolerância prevalecem, porque na paternidade é esse símbolo, essa simbologia de que você me obedece ou eu te puno. E na maternidade há esse acolhimento maior. E o Deus do Novo Testamento é esse Deus Mãe. O Deus do Novo Testamento. Agora eu vou usar uma linguagem assim bastante coloquial para que as pessoas entendam. O Deus do Novo Testamento é Pai, mas aqui neste vídeo, aqui neste pensamento, eu vou colocá-lo como mãe. E ao se apresentar como Deus Mãe, ele estende a sua tolerância, a sua beneficência de amor a todos os homens. E é nessa consciência que o Deus do Novo Testamento fala. Só que essa consciência que nós adquirimos durante os tempos, ela não fica parada na história. Tem pessoas que dizem: a Bíblia tem resposta para tudo. Não, a Bíblia não tem resposta para tudo. O homem da época da Bíblia não é o homem de hoje. No sentido de que o homem de hoje adquiriu estados de consciência que não existiam no passado. No passado não haviam problemas de gênero. Não se discutia o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Então, não se discutia as variáveis da sexualidade, sobretudo entre os judeus, onde a Bíblia, onde o Novo Testamento se desenvolveu. Sequer os gregos, que eram mais versáteis nessa área da sexualidade, discutiam a sexualidade em si, como nós discutimos hoje, a sexualidade como problema. A sexualidade para nós é um problema, muito embora a filosofia já tenha aberto a ética a respeito do amor. O próprio livro Banquete é uma discussão a respeito de Eros, né? Chegaram à conclusão de que o Deus Eros precisava ser melhor debatido entre as pessoas, porque de todo o panteão o Deus Eros não era muito valorizado. Então o Banquete começa a discutir sobre o amor e vários colocam-se em termos dessa discussão. Mas nos dias de hoje existe um outro tipo de discussão sobre o amor e sobre as variáveis que há no mundo. E nestes dias de hoje não aparece apenas a diversidade.
aparece a pluralidade. A diversidade, eu faço uma diferença em relação à pluralidade, porque a diversidade ela aparece ao mundo, à consciência das pessoas, diante de uma natureza que é diversa. Então os mitos ocorriam diante dessa diversidade da natureza que aparecia às pessoas. Porém, hoje nós vivemos numa sociedade onde não apenas a diversidade da natureza vem a nós, mas a pluralidade das consciências que nós chamamos de individuais aparecem. Os vários formadores de opiniões aparecem. As várias instituições com seus interesses aparecem. Então aparece para nós a pluralidade. E como Deus hoje vai falar aos nossos corações fora da pluralidade? Se Deus não falar aos nossos corações dentro da pluralidade, com certeza esse Deus não chegará aos nossos corações. Porque ele só pode falar, penso eu, dentro do estado de consciência que nós estamos. E se nós entendemos que nós somos pessoas que Deus criou, criaturas de Deus, nós precisamos entender que o próprio Deus nos deu essas possibilidades todas de sermos plurais. E se não for dentro da pluralidade, com certeza Deus não falará. E quando a pessoa não entende a pluralidade, ela se torna uma pessoa sisuda com o mundo, que acha que o mundo que está no entorno dela é um mundo a ser eliminado, é um mundo a ser humilhado, talvez não discriminado, mas é um mundo a ser humilhado. Eu preciso humilhar, destruir aquele que pensa diferente, como hoje, né? Eu falei para o rapaz, calma, vou pensar melhor, mas confessa que eu tô certo. Por que eu tenho que confessar que você está certo? Se o mundo é plural, evidentemente que nós não vamos usar a desculpa da pluralidade para dizer que a Terra é plana, porque isso não é pluralidade, isso é imbecilidade. Porque, além das provas cabais de que a Terra é redonda, não haveria satélite se a Terra não fosse redonda. A tecnologia do satélite só é possível por causa dessa redondeza da Terra. Além disso, além da redondeza da Terra, os satélites, né, já filmaram, as fotografias de satélite já filmaram a redondeza da Terra. Então, dizer que a Terra é plana é coisa de gente imbecil, idiota. Então não podemos confundir a pluralidade com a idiotice. Falar qualquer coisa, sair dizendo que vacina da AIDS, isso é coisa de idiota. Mas a pluralidade é possível. Mas na pluralidade nós sempre temos uma fonte. A pluralidade ela encontra legitimidade. Por isso que às vezes o presidente Bolsonaro ele fala alguma coisa e depois ele chama o Michel Temer para acudi-lo. E depois ele escreve uma carta para o Supremo ler, pedindo desculpas. Por quê? Está um pouquinho de calor. Porque ele fala as coisas, mas ele não tem a legitimidade para dizer. Então aquilo que nós falamos precisa ter legitimidade, mesmo diante da pluralidade. E quem dá a legitimidade? A ciência é uma das instituições que dá a legitimidade. As instituições da República nos dão a legitimidade. Né? Tem um pessoal aí se dizendo a favor do anarcocapitalismo. Então o Estado tem que acabar. Mas se eles pegarem armas para combater o Estado, as instituições do Estado, da República, eles serão presos. Não há legitimidade para fazê-lo. Não há legitimidade. Então, mesmo diante da pluralidade, Deus só pode falar aos nossos corações quando Ele fala dentro de uma legitimidade. Se não houver legitimidade, Deus não pode falar, porque Deus não fala
através do absurdo. Agora, até aquilo que é absurdo alcança a legitimidade. Até aquilo que aparentemente é absurdo pode alcançar legitimidade. Por exemplo, Maria ter tido um filho virgem, nós acreditamos, nós cremos, mas a maioria esmagadora não crê, porque Maria não era sua vizinha na época. Parece uma vizinha dizendo: eu estou grávida. Quem é o pai? O Espírito Santo. Não há legitimidade. Mas Maria e José, dentro dessa tradição, chamada tradição cristã, alcançou a legitimidade de ter tido um filho virgem, ter pessoas que acreditam, que creem. Então foi uma legitimidade alcançada. Então, se você quer destruir o Estado, as instituições da República, vai ter que arcar com isso. Você vai bancar? Péssima sorte para você. Eu não vou dizer boa sorte, porque o anarcocapitalismo, ele quer o fim do Estado, e as referências que eles usam para o fim do Estado é segurança privada, de shopping, de comércio. Essa segurança que bate em preto, que bate em pobre, que bate em mendigo, né? Que criminaliza às vezes a pobreza e que às vezes é arbitrária com um negro que não roubou. É essa segurança de shopping, essa segurança privada que agride também é a referência desse pessoal. Não, a referência não será privada. A referência não deve ser privada. Tens legitimidade para falar disso? Então fale em nome de Deus, mas tem que ter legitimidade para falar em nome de Deus também, porque senão vai falar e depois vai ter que pedir desculpas. Porque nós estamos atentos, nós que somos republicanos, que defendemos os valores da coisa pública, nós estamos atentos. E se alguém falar em nome de um valor como esse, que promove a desigualdade, a violência contra os mais carentes, sobretudo, nós vamos chamar de conhecimento e de pensamento diabólico. Porque para ser divino tem que ter legitimidade, para que Deus fale aos nossos corações também dentro da pluralidade. Mas pluralidade não é falar qualquer coisa, não é falar absurdos. Porque o absurdo não encontra legitimidade. Né? Olavo de Carvalho, por exemplo, parece que lê pra caramba, né? Olha, parece que é uma enciclopédia. Mas onde está a legitimidade? A não ser em grupos de bolsomínios e de Olavete das redes sociais. Tem que ter legitimidade. E para alcançar legitimidade, não é de uma hora para outra, não é da noite para o dia. Né? Eu, por exemplo, estou aqui explicando, me emprestando a minha formação para as redes sociais, para a rede, enfim. Mas para eu alcançar a legitimidade diante da consciência das pessoas, não é da noite para o dia. Isso demora, isso leva um tempo. Eu estou aqui desde 2018 falando, né, apresentando conhecimento filosófico, procurando as melhores fontes possíveis para alcançar a legitimidade. Porque Deus fala também através da legitimidade. É isso aí, Deus fala ao meu coração, fala. Né? Eu só sei falar. Eu não sei fazer outra coisa, eu não sou um operário. Até quase 27 anos eu vivia desempregado. Uma vez eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava vendendo a minha voz. Depois de uma semana comecei a trabalhar com locução comercial e nunca mais fiquei desempregado. Aí depois fui dar aula. É isso que eu sei fazer. É isso que eu sei fazer. Falar. Explicar. E às vezes escrever. É o que eu sei fazer. Deus falou comigo? Falou. Deus falou comigo. Você vai falar. Você vai falar. Deus falou comigo. E é isso aí. Então,
Estamos aí, 2022 entrando. E que Deus fale conosco, dentro da consciência que nós alcançamos. Não adianta buscar o Deus do Velho Testamento, o Deus de uma consciência que não existe mais. Porque o Deus da consciência que não existe mais não é o Deus da pluralidade. E nós não vivemos uma sociedade da diversidade. Nós vivemos uma sociedade de pluralidade, onde outros pensamentos, outras formas de pensamento existem entre nós e nós precisamos acolhê-las, porque elas têm legitimidade para ser e para existir. Ok, galera? Vocês são do coração.